Professor Dr. José Eduardo Pompeu é fisioterapeuta, com mestrado e doutorado em Neurociências e Comportamento pela USP e pós-doutor em Neurociência e Neurologia pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professor do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo. Professor dos programas de pós-graduação de Ciências da Reabilitação e Neurociências e Comportamento da USP. Coordenador do Programa de Aprimoramento em Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Coordenador do curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Coordenador do Laboratório de Estudos sobre Tecnologia, Funcionalidade e Envelhecimento. Realiza pesquisas sobre a reabilitação do equilíbrio e da marcha de idosos e pacientes neurológicos por meio da fisioterapia convencional e de novos recursos como a realidade virtual. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Mackenzie, à comissão organizadora, pelo convite. É um prazer sempre estar aqui e participar desse evento. Hoje eu trouxe a Jéssica, que gostaria que subisse aqui para participar da nossa discussão inicial. A Jéssica Baixa é minha aluna de doutorado, foi minha aluna de mestrado, e ela fez um trabalho utilizando o Kinect. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela com o Kinect. E, então, atualmente, ela está fazendo o doutorado com um sistema de realidade virtual que nós desenvolvemos, usando também o Kinect, a princípio de modo imersivo, e agora a gente mudou. Ela vai contar um pouquinho por que a gente mudou para o não imersivo também. E a Érica, que terminou o doutorado também recentemente, né, Érica? E utilizou o Nintendo Wii Sports para treinar a função de membros superiores de pacientes com síndrome pós-polio. Tá? Então, a gente pensou em fazer uma coisa mais interativa, uma conversa, e quem tiver alguma dúvida e quiser fazer as perguntas durante essa conversa, vocês fiquem à vontade. Tá? Depois dessa introdução, a gente vai começar a mostrar os protocolos. Então, primeiro, a Érica vai mostrar o protocolo com o Nintendo Wii Sports e depois a Jéssica vai mostrar o protocolo dela usando o Kinect. Tá? Por que isso? O que a gente tem percebido? Já tem muita evidência científica sobre a utilização dos videogames na reabilitação. Tanto na reabilitação quanto na promoção da saúde de idosos, de pacientes pós-AVC, pacientes com doença de Parkinson. E as pessoas ainda não fizeram essa translação, né, da evidência científica para a prática clínica. A gente vê um ou outro centro utilizando os videogames na prática, mas são poucos ainda, frente a toda a evidência científica que a gente já tem. Inclusive, revisões sistemáticas com meta-análise, mostrando que a combinação, né, a fisioterapia utilizando os videogames comerciais, podem ter até um efeito superior, né, em algumas análises, à fisioterapia convencional sem o uso da realidade virtual. Então, por que a gente não está usando na prática clínica? Né? E o que a gente percebe conversando, às vezes quando a gente dá algum curso, um workshop, é que as pessoas têm uma certa barreira, né, de começar a utilizar na prática. E aí, então, o objetivo desse workshop é justamente mostrar para vocês que a coisa mais simples que tem é utilizar os jogos de videogame na prática clínica. Né? A proposta é, então, a gente trazer um protocolo que foi usado no doutorado da Érica e o protocolo que foi usado no mestrado da Jéssica. Tá? Igualzinho. Só que a gente vai ter que reduzir um pouquinho o número de repetições para não extrapolar o tempo, porque, na verdade, os protocolos completos têm duração de 1 hora. Tá? Então, a gente vai dar uma enxugadinha, mas vamos mostrar como foi feito lá na prática, né? E os resultados que elas obtiveram, elas vão fazer os comentários agora. A gente pode sentar? Vocês não se incomodam? Tá bom? Vamos lá. Então, começa. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pelo convite do professor também. Vou contar para vocês um pouquinho do meu protocolo do mestrado e depois eu vou introduzir também o protocolo do doutorado. O meu mestrado foi feito um ensaio clínico, randomizado,
no qual eu comparei duas intervenções. Eu comparei os jogos comerciais do pacote Kinect Adventures. Os jogos que eu utilizei foram Vazamento, Corredeiras, Cume dos Reflexos e Bolha Espacial. Comparei versus um treinamento multimodal da fisioterapia. Nosso objetivo foi ver o efeito dessas intervenções no controle postural de idosos, na marcha, cognição, capacidade cardiorrespiratória, humor e qualidade de vida. Então, foram vários desfechos. E o protocolo da realidade virtual, ele foi realizado. O idoso, ele, na verdade, consistiu de 14 sessões. Na primeira sessão, o idoso ele chegava no laboratório e tinha uma sessão de familiarização com os jogos. O que é isso? A gente apresentava o videogame, o recurso, mostrava os jogos, jogávamos para ele ver como que era, orientávamos no movimento que ele deveria fazer no jogo. E aí depois ele jogava esses 5 jogos que eu falei para vocês, sem contar pontuação, sem ser dentro do protocolo. Era uma familiarização mesmo para ele ter contato com o jogo, ele conhecer, porque é muito importante, quando a gente fala de realidade virtual, é mostrar o recurso para o indivíduo, mostrar que é possível ele acessar aquele recurso, porque às vezes eles ficam um pouco restritos. Tecnologia, será que eu vou conseguir? Então é importante, no primeiro momento, quebrar essa barreira. Então, sempre apresentar o recurso. Aí, nas outras 13 sessões, nós seguimos o protocolo fechado do estudo. O protocolo era, ele chegava no laboratório, ele sorteava a ordem que ele ia jogar o jogo. Então, ele tirava lá no papel a ordem, cada dia variava, Vazamento, Corredeiras, Cume dos Reflexos, Bolha Espacial, e ele jogava 5 vezes cada jogo. Então, antes dele jogar, a gente dava as instruções de como deveria ser feito o jogo, relembrava os movimentos corretos para ele realizar na sessão. E a cada jogo, nesses 5 jogos, que jogaram 5 vezes cada um, ele jogava uma vez, tinha um período de descanso de 1 minuto e meio. Porque vocês vão jogar depois, e a gente também tem um idoso que nós trouxemos para mostrar para vocês, tem jogos que deixam a gente bastante cansados, então mexe bastante com o sistema cardiorrespiratório. Então a gente tinha esse descanso no jogo, e aí depois ele dava sequência. Durante o protocolo, a gente não interferia com comandos, apenas no momento que ele chegava para a sessão. Porque muitas vezes eles falam, esqueci o que é para fazer. A ansiedade leva isso a eles. E aí concluímos o nosso protocolo dos jogos e da fisioterapia com 46 indivíduos, 23 na intervenção com a realidade virtual e 23 com a fisioterapia. E além desses desfechos que eu falei para vocês, controle postural, marcha, nós também aplicamos questionários de aplicabilidade, aceitabilidade, segurança e satisfação em relação às intervenções. O que nós obtivemos de resultado? Quanto aos desfechos, houve melhora estatisticamente significante em todos os desfechos. Nós analisamos antes da intervenção, após a intervenção e 30 dias após a intervenção. Então, houve melhora em todas as variáveis, sem diferença entre elas. Não houve superioridade entre as intervenções. Então, isso foi muito bom, porque nós já sabíamos que o treinamento multimodal, na época, era o padrão ouro para o controle postural. E a realidade virtual, ela nos mostrou ser uma ferramenta complementar para a gente aplicar nas nossas sessões. Então, o resultado foi legal. Já em relação aos questionários de aceitabilidade, satisfação, a realidade virtual sobressaiu. Os idosos que jogaram videogame, eles mostraram muito mais satisfeitos de terem realizado a intervenção. E, assim, até muito curioso, porque após a intervenção,
eles têm o meu contato, então eles vivem me mandando mensagem pedindo para convidar para pesquisas com videogame. E teve 2 casos legais. Uma idosa, ela era tabagista. E aí, durante o protocolo, ela diminuiu o consumo de cigarro nos dias das sessões. Ela falava, ai, Jéssica, hoje eu fumei menos 2, porque eu vim aqui jogar o jogo, eu estou motivada. Aí nós até fizemos um estudo de caso, apresentamos um congressinho, porque mexeu com a autoestima dela, né? Então, ela foi muito legal, assim, ela diminuiu o tabaco, porque ela trocava pela realidade virtual, que para ela era um divertimento, mas para a gente, além de ser lúdico, né, tem o efeito terapêutico das demandas motoras e cognitivas que o jogo tem. E um outro caso foi que uma idosa estava jogando um jogo que utilizava bastante membro superior, e ela começou a chorar. Aí eu falei, nossa, dona fulana, está chorando, está sentindo dor? Aí ela falou, não, há tantos anos eu não levanto meu braço por conta de uma tendinite, uma questão articular, e aqui eu estou mexendo sem eu perceber. Então, o jogo ele tem esse fator lúdico que ele desvia algum foco negativo do idoso, né? Ele desvia aquela dor, aquele incômodo, aquela ansiedade, e o idoso acaba que se transforma. E, assim, além de tudo isso, tem a questão também que é muito importante, que é a intergeracionalidade. Aproxima, né, gerações. Então, no fim do protocolo, um filho de uma idosa, ele ligou e falou, olha, fala o jogo que ela treinou aí, que nós vamos comprar e dar de Natal para ela, porque na ceia de Natal vai ter uma competição entre ela e meu pai e os netos. E como era uma pessoa da área da saúde, que sabia dos riscos que o jogo tem, né, de risco de quedas, saber escolher o jogo, eu conversei bastante com ele, falei, ó, você vai assistir a sua mãe quando ela for jogar, nunca vai deixá-la jogar sozinha, mas passei o jogo. E, realmente, na ceia, eu recebi no meu WhatsApp a foto da idosa e dos netos jogando. Então, isso é muito importante, porque tem estudos que mostram que a intergeracionalidade ela promove melhora cognitiva no idoso. Então, o videogame, assim, ele tem muitas vantagens. E aí foi isso, assim, várias questões aconteceram também. Depois eu conto com mais detalhes, porque assim daria para passar aqui o resto da tarde contando. Já no meu doutorado, nosso laboratório, ele fez uma parceria com a engenharia da USP, e nós não utilizamos um jogo comercial. Nós desenvolvemos um jogo. Desenhamos um jogo com demandas motoras e cognitivas, voltadas para o idoso e para indivíduos com doença de Parkinson. A princípio, como o professor falou, foi um jogo imersivo, com óculos. Porém, esse jogo ele gerou nos idosos muito efeito colateral, que a gente chama de cyber sickness, né? Que é o conflito sensorial entre os sistemas visual, somatosensorial e vestibular, e gera efeitos como tontura, náusea, visão turva, taquicardia. Então, nós fizemos um estudo piloto com 21 indivíduos, 10 idosos e 11 jovens. O jovem era o nosso grupo controle. E esses efeitos eles foram presentes nas 2 populações. Então, o que nós fizemos? Nós paramos o estudo e verificamos que tinha muito problema técnico no jogo, muito deslocamento assim, da cabeça, e a imagem balançava muito. Então, talvez não seja o jogo, mas a questão técnica mesmo, na parte da engenharia ali para eles mexerem. Então, nós optamos por transformar esse jogo em realidade virtual não imersiva. Nós vamos projetar esse jogo. Aí, depois que nós testarmos que na projeção ele está bom, aí nós voltamos com a ideia da imersiva. E aí o doutorado está em andamento ainda. Espero voltar nos próximos anos para contar para vocês. Tá bom? Obrigado, Jéssica. Só complementando, queria fazer uma pergunta. Por que você escolheu idosos saudáveis, né? Tudo bem, ele poderia até
ter hipertensão controlada, alguma outra doença crônica controlada, mas eram idosos independentes, ativos, autônomos, né? Por que essa população e não um idoso já com comprometimento? E como é que você acha que é possível melhorar o controle postural de idosos que têm essa característica de independência e de autonomia? Sim, então, quando nós decidimos testar esses jogos, nós havíamos visto na literatura que esse jogo ele já tinha sido testado em população neurológica, idosos, mas, porém, com uma amostra pequena. Então, isso não era significância. Então, nós verificamos, fomos analisar as demandas motoras e cognitivas presentes nesses jogos. E nós observamos que muitas dessas demandas faziam parte do processo de envelhecimento fisiológico. Então, o idoso ele tinha, por exemplo, um declínio de alcance, e nós observamos que o jogo ele proporcionava esses movimentos. Então, baseado nas demandas motoras e cognitivas, nós escolhemos esse jogo. Aí o professor pensou, mas se ele já é um idoso da comunidade, se ele já tem um equilíbrio relativamente ok para a idade dele, por que testar? Porque o nosso objetivo era aumentar a reserva funcional desse equilíbrio. Então, se o equilíbrio sem a intervenção iria declinar no momento, a gente treinando e estimulando, a gente ia retardar esse declínio, né? Então, foi aí o motivo de escolher a população e escolher os jogos. E aí, posteriormente a isso, nós vimos resultados eficazes, nós pensamos assim, mas espera aí, na população neurológica, o indivíduo com doença de Parkinson tem algumas alteração de demanda motora e cognitiva que o jogo também pode proporcionar. Aí, num outro estudo no laboratório, nós aplicamos em indivíduos com doença de Parkinson também, e os resultados também foram positivos. E já o indivíduo com doença de Parkinson, a melhora dele ela foi mais evidente porque ele já tinha um déficit grande, né, de controle postural. E aí ele subiu bastante. Mas, assim, eu tenho relatos de idosos, no fim da intervenção que eu coletei, falando, Jéssica, nossa, para pegar uma coisa no armário, como melhorou o meu equilíbrio. E ele já não chegava com queixa de equilíbrio, mas foi só incrementar algo a mais que ele já teve uma melhora. Agora, vou passar a palavra para a Érica, fazer uma explicação sobre o estudo dela. Boa tarde. Primeiramente, obrigada, Pompeu, pelo convite, obrigada à organização. O meu trabalho ele acabou sendo um desenho parecido com o desenho metodológico do trabalho da Jéssica, mas foi um trabalho voltado para a população com síndrome pós-poliomielite. E quem não conhece o que é a síndrome pós-poliomielite, o indivíduo acabou tendo a poliomielite no passado e ele acabou sendo um indivíduo que ele tinha uma deficiência instalada, mas que a funcionalidade dele iria ser aquela ao longo da sua vida. Só que após um período de estabilidade de 15 a 40 anos, esse indivíduo começou a ter novos sintomas. E esses novos sintomas foram de fraqueza muscular, que poderia ser no membro previamente afetado ou não, novas atrofias, fadigabilidade intensa, dor muscular, fora outros sintomas, como alteração de térmica da parte da temperatura, alteração de sono e outro quadro clínico. E fazendo parte do laboratório, com a proposta de tentar utilizar a tecnologia como uma forma alternativa de tratamento, foi pensado junto com o professor da gente utilizar o videogame comercial, que é uma técnica com um recurso de baixo custo e que poderia ser acessível na nossa prática clínica. E o desenho, então, foi feito com esses indivíduos com diagnóstico prévio de síndrome pós-poliomielite. Foram estudados 32 indivíduos e o estudo foi feito uma comparação com o que já tem escrito na literatura de qual que é o tratamento padrão ouro para essa população, que seria a fisioterapia convencional.
E muitos indivíduos, nos estudos que acabam tendo, um dos tratamentos acaba sendo a hidroterapia, que é o tratamento de escolha para esses pacientes. Então, uma das maiores dificuldades que eu enfrentei no início foi na hora do convite dessa população, porque quando eu ofertava que eu iria chamar ele para o tratamento e falava que eu queria utilizar o videogame, eles falavam, não, mas eu quero fisioterapia, eu quero piscina. E aí o convencimento era que era uma nova tecnologia e que a gente poderia mostrar para ele que seria tão divertida quanto a piscina e que a gente iria estar testando se iria ter esses benefícios. Então, foram feitos, como eu falei, em 32 indivíduos, sendo que 16 fizeram a fisioterapia convencional e 16 fizeram a terapia com realidade virtual, utilizando o pacote mesmo do Wii Exports, Nintendo Wii Exports. E qual que foi a escolha do jogo? Por serem indivíduos onde eles acabam tendo alteração de funcionalidade com uma variabilidade muito grande, sendo indivíduos com alteração em membro inferior direito, membro inferior esquerdo, membro superior, os dois membros superiores, então eles acabam utilizando eles acabam utilizando equipamentos para auxiliar nessa locomoção. Então, bengalas ou muletas ou alguns sendo cadeirantes. E no estudo piloto, que é que a gente acabou fazendo, de verificar a aplicabilidade desses jogos nestes indivíduos, foi verificado que o Kinect, por ele utilizar a leitura das articulações de tornozelo, joelho e quadril, quando a gente colocava um indivíduo cadeirante, esse indivíduo projetava a imagem ele de joelho. E aí não era uma imagem fidedigna desse indivíduo para ele poder se projetar no jogo. Então, por isso, foi optado por utilizar os jogos do Nintendo Wii, aonde mesmo tendo o Kinect, que é a leitura, mas a gente utiliza o controle. E aí, no controle, a gente colocou todos os indivíduos, mesmo aqueles que deambulavam com ou sem auxílio, sentado em uma cadeira. Então, hoje, quando a gente for testar, todos os jogos foram colocados para todos os indivíduos sentados em uma cadeira, sem apoio de braço. A gente utilizava um apoio nos pés, para poder deixar os pés mesmo apoiados. Por essa questão dessa variabilidade mesmo funcional e pela atrofia que muitos acabavam apresentando, a gente deixava eles apoiados, né, no encosto da cadeira. E esses indivíduos, na hora da seleção, no dia que ele chegava para a primeira terapia, é onde era feito o sorteio em qual grupo que ele iria estar participando, se era no grupo da fisioterapia convencional ou da fisioterapia com a realidade virtual. E após as sessões, onde nessa primeira sessão também era feita uma sessão de familiarização para mostrar como que é o jogo, porque ele precisa de um entendimento da parte cognitiva, porque ele demanda não só a movimentação, mas alguns jogos necessitam que seja apertado o botão A ou o botão B, e aí o próprio videogame acaba mostrando como deve ser feito a movimentação, mas muitas vezes numa língua que é a língua, o inglês, e eles acabam não entendendo. Essa primeira sessão era feita para ele poder ter o aprendizado mesmo do jogo. E aí depois as outras 13 sessões de treinamento com duração de 50 minutos. Nessas sessões de 50 minutos, nós utilizamos 4 jogos, que foi o boliche, o tênis, o golfe, e nós utilizamos também o boliche, o tênis, o golfe e o boxe. Isso, e o boxe. O boxe é o único que necessita ter o segundo controle para poder movimentar as duas mãos. Os outros jogos, o indivíduo ele escolhia em qual dos membros ele iria estar utilizando mesmo esses jogos. E a gente não optou por verificar a pontuação deles ao longo mesmo dos jogos. Porque uma das nossas preocupações
era se esse indivíduo iria, através das demandas motoras que esses jogos iriam aplicar, se iria ser seguro e aplicável. E duas medidas que nós utilizávamos, que era de dor e de fadiga muscular, que foi utilizado como, num primeiro momento, um padrão para verificar a segurança mesmo desses jogos, posteriormente, nós tivemos um resultado positivo com esses dois parâmetros. Além desses dois desfechos, nós tivemos dois desfechos principais, que era para verificar a questão da funcionalidade desse membro superior e também a questão da destreza do membro superior. Então, nós fizemos 3 avaliações: avaliação inicial, avaliação final e depois um segmento de 1 mês para verificar a retenção desses resultados que nós obtemos, né, durante o período de treinamento. E eu era avaliadora cega. Então, eu avaliava esses indivíduos e eu não sabia quais atividades eles realizaram durante esse período de treinamento. Eu só fiquei sabendo quais atividades quando finalizou a avaliação mesmo do follow-up, para que eu não tivesse nenhuma tendência de achar que eles tivessem melhorado um pouquinho mais na parte da utilização da realidade virtual. E com os benefícios que, depois, na análise mesmo dos resultados, o que foi encontrado? Resultado também semelhante, que as 2 terapias acabaram tendo resultados significantes, positivos, sem diferença, com exceção da destreza, aonde os indivíduos com a realidade virtual acabou tendo uma melhora superior dos indivíduos com a fisioterapia mesmo convencional. E esses resultados acabaram também demonstrando que das nossas preocupações, que era a questão da dor e da fadiga, para verificar se esse videogame iria ser seguro, como resultado positivo, acabou mostrando que, além de ser seguro, esses pacientes acabavam tendo melhora na fadiga muscular desses indivíduos com a utilização dos jogos e com retenção no follow-up. Então, eles mesmo parando de realizar a atividade, com avaliação de 30 dias posterior ao término do protocolo, esses indivíduos não aumentaram o patamar da fadiga muscular, comparado com a avaliação inicial. E a dor também. Nas primeiras sessões, esses indivíduos acabavam tendo uma dor, principalmente na primeira sessão, após a utilização dos jogos, mas essa dor acabou desaparecendo, o que mostra na literatura que pode ser uma questão de uma dor de treinamento, de alguns músculos que não eram previamente mesmo solicitados para poder fazer a execução de movimentação. Então, foi um estudo inédito nesta população, não tinha outro estudo de verificação mesmo dessa tecnologia. Então, com a finalização do meu doutorado, a gente pôde verificar que esse estudo também teve um benefício na parte mesmo clínica, pôde ser demonstrado que ele é aplicável para esta população e com segurança, não tendo nenhum efeito colateral para essa população e nem exacerbando alguns sintomas que esses indivíduos já apresentaram. Então, obrigado, Érica. Contar rapidinho também. Contar rapidinho que o meu doutorado, a gente usou o Nintendo Wii Fit em pacientes com doença de Parkinson, mas era um protocolo misto. Então, a gente fazia 30 minutos de exercícios convencionais, mais 30 minutos com o Nintendo Wii Fit, né? E o outro grupo fazia só a fisioterapia convencional, né? E o que a gente viu de resultados? Então, os pacientes com doença de Parkinson melhoraram o controle postural, melhoraram o desempenho nas atividades de vida diária, né? E um colega também, o Felipe Mendes, fez um estudo de aprendizagem motora, que era uma dúvida na época se pacientes com doença de Parkinson, devido à lesão nos núcleos da base, seriam capazes de melhorar o desempenho motor em tarefas virtuais. E a gente viu que sim, eles melhoram tanto quanto idosos, só que o desempenho deles
é um pouco inferior ao dos idosos, né, pelas limitações motoras que eles apresentam, mas eles melhoram, sim, o desempenho ao longo do treinamento, né? E, além disso, eles conseguem transferir para as atividades de vida diária, que essa é a grande, né, questão da reabilitação. Não adianta nada o paciente aprender um jogo de videogame se ele não consegue melhorar o desempenho nas atividades de vida diária, né? Então, esses estudos iniciais já mostraram que é possível, sim, conseguir essa transferência de aprendizagem, né? E aí a gente fez o mesmo protocolo com idosos com fragilidade. Na verdade, não foi o mesmo protocolo, porque, assim, ficou uma dúvida no meu doutorado, né, já que os dois grupos fizeram 30 minutos de atividades que eram semelhantes, mais 30 minutos de videogame ou exercícios convencionais, a dúvida foi, a melhora foi promovida pelo videogame, né, ou por esses 30 minutos iniciais? Ficou essa questão, né? Então, o que a gente fez no estudo com os idosos com fragilidade? A gente usou 100% videogame versus 100% fisioterapia, desculpa, 100% o tratamento convencional deles, né, que eles já recebiam no ambulatório de fragilidade. E aí a diferença foi muito relevante, né? Idosos com fragilidade melhoraram muito mais do que os pacientes com doença de Parkinson e melhoraram bastante em relação ao grupo que recebeu só as orientações para a realização de exercícios em casa, né? E é isso. Então, a gente já tem, no nosso grupo, a gente já tem alguns estudos mostrando que o recurso é seguro, né, é aplicável, as pessoas aceitam, né, os idosos aceitam esse tipo de intervenção, toleram bem, né, e, além disso, que é o principal, os videogames promovem efeitos positivos no controle postural, na capacidade cardiorrespiratória, na cognição, né, também é uma outra medida que a gente tem acompanhado. E aí, por quê? Por que será que o videogame... Os estudos, não só os nossos, né, mas a maioria dos estudos mostra que o videogame é tão efetivo quanto a fisioterapia convencional? Eu pergunto para vocês. Hein? Esse é um aspecto que todo mundo comenta nos artigos, o aspecto lúdico e motivacional, né? E apesar de todo mundo colocar isso, nenhum estudo até então, né, tinha avaliado se realmente os idosos gostavam do videogame, se eles ficavam motivados, se eles se divertiam ou não. E a gente começou a aplicar os questionários para poder ter um embasamento, né? E discutir com mais propriedade. Realmente, eles aderem muito bem, eles gostam dos jogos, eles ficam motivados. Então, o lúdico realmente ajuda tanto na adesão quanto no próprio engajamento, né? Essa é uma questão. A gente usou FRID, critério de FRID. E aí tem lá os 5 critérios, né? Então a gente, na verdade, não selecionou só frágeis, mas frágeis e pré-frágeis, né? E os 2 grupos tiveram melhora, tanto os frágeis quanto os pré-frágeis. E alguns que estavam na classificação de fragilidade caíram para pré-frágeis e alguns pré-frágeis deixaram de ser pré-frágeis, né? Então, foi um resultado até que a gente ficou surpreso, né? A gente imaginava que eles poderiam ter uma melhora, mas não mudar a classificação de fragilidade, né? O que mais? Vantagens. Oi. Sim, sim. Uhum. Quais eram as escalas que você usou para medir isso? Tá, então, esse é um outro problema. Deixa eu ver se eu lembro de todas as perguntas. Eu perguntei porque justamente nós tivemos problemas também. Eu queria sim. ouvir a experiência de vocês em relação a isso. Nós procuramos na literatura e não encontramos nenhum questionário de cybersickness validado para a língua portuguesa, né? E era uma coisa que a gente precisava de imediato.
Se a gente fosse fazer todo o processo, né, a tradução, a adaptação transcultural e as validações do instrumento, a gente não teria a possibilidade de usar no mestrado da Jéssica e nos outros estudos também. Então, o que a gente fez? A gente criou um próprio questionário baseado nesses questionários que já existem na literatura, né? E passamos a utilizar esses questionários nos nossos estudos. Claro que tem um viés aí que a gente não fez toda a metodologia psicométrica para chegar na validação. É uma coisa que a gente gostaria de fazer, né? E estamos até procurando aí candidatos para realmente primeiro construir um instrumento, né? Seguindo direitinho lá as diretrizes da psicometria e fazer as validações necessárias, tá? Mas assim, o pessoal aceitou para publicação, né? E a gente colocou isso como uma limitação do estudo, né? Qual que era a outra pergunta? De satisfação, né? Satisfação, eficácia, viabilidade, sim, eu acho que sim. não sei o que mais você mensurou. Sim. Satisfação, a gente também se baseou num outro questionário, que também não era, não lembro agora o autor, você lembra, Jéssica? Também não era validado, enfim, mesma história. Mas tinham questões interessantes, se eu não me engano, foi da Lynn Rochester, né? Da Lynn Rochester, que também ela mesma criou as questões, tá? Porque ela estava desenvolvendo um jogo específico para pacientes com doença de Parkinson. Então, ela criou essas questões para avaliar tudo isso, né? Se o idoso gostava ou não dos jogos, se eles tinham muita dificuldade para interagir com o jogo ou não, questões desse tipo. Sim, eu acho que a gente precisava, né, criar um instrumento que eu acho que está tendo muitas pesquisas nessa área de reabilitação virtual. Sim. Então, usar sistemas de reabilitação virtual. E a gente não pode ficar usando esses questionários de usabilidade, que eles são muito focados em sistemas, né, de desktop, standalone, etc. Então, acho que valeria a pena aí um esforço nessa área. Mas obrigada. Obrigada. E parabéns pela apresentação. Mais alguma pergunta? Em termos de vantagens do videogame, né, que acho que a Jéssica comentou um pouco sobre o feedback visual, feedback auditivo, e a gente tem considerado, no início, tinham o De Bruyn e outros autores, consideravam o videogame como uma forma de treinamento cognitivo-motora, né? E atualmente, a gente, repensando isso, considera o videogame como uma forma de treinamento cognitivo, sensório-motora, porque tem uma estimulação visual, vestibular, somatosensorial importante durante a prática do videogame. Então, não é só cognitivo-motora, mas cognitivo-sensório-motora, né? E com isso a gente tem, então, possibilidade de estimular os três sistemas simultaneamente e de forma integrada, né? Por isso que a gente tem visto essas melhoras, tanto motoras, quanto cognitivas, quanto sensoriais. O que mais de vantagens? Acho que o baixo custo, né? O fato de ser comercial. Eu estava conversando isso ontem, participei de uma banca de doutorado que usou o Kinect para pacientes com doença de Parkinson. E, de novo, ela comparou 3 grupos, na bicicleta estacionária, os jogos do Kinect e um treinamento multimodal. E não teve diferença entre os 3 grupos. Os 3 grupos tiveram efeitos positivos, sem diferença. E aí a gente estava comentando sobre o desenvolvimento dos jogos, né? Que a gente consegue desenvolver os jogos, mas eles não chegam aos pés dos jogos comerciais, em termos do design, né? Do feedback, do lúdico, dos cenários. Então, por que a gente não consegue chegar nesse nível? Porque a indústria de games investe milhões, né, no desenvolvimento de jogos, enquanto a gente faz tudo meio com algumas colaborações, mas não tem ainda o investimento nesse nível para conseguir chegar ao gráfico dos jogos comerciais, né? Então, a gente tem essa vantagem dos comerciais em relação aos jogos que a gente vem desenvolvendo. Agora, a vantagem dos nossos jogos é que eles são pensados, né, especificamente para a reabilitação.
Então, por exemplo, lá nós estamos desenvolvendo um jogo imersivo com balões, em que o jogador ele vai ter uma estimulação cognitivo-motora em cada fase. Né? Então, você, por exemplo, tem uma fase lá em que ele tem que somar 10. Aí os balões coloridos sobem, cada um tem uma numeração, e ele tem que estourar os balões até completar a somatória de 10. Né? Então, esse é o piloto que a gente está fazendo. Depois a gente vai entrar com tarefas de Stroop. Por exemplo, o balão verde com a palavra amarela. Né? E aí ele tem que estourar o balão verde, não o balão que está escrito amarelo. Depois a gente vai inverter. Né? E assim por diante. Então, a gente vai criar várias situações cognitivo-motoras que exigem o alcance de balões, rotação da cabeça e do tronco, passos laterais ou multidirecionais. Então, o idoso vai ser desafiado em termos de equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático, de alcance e de funções cognitivas simultaneamente, com um nível de progressão também promovido pelo próprio jogo. Quanto mais ele vai pontuando, mais o jogo vai ficando mais complexo. Né? Então, a questão da progressão é importante para a melhora do desempenho do paciente. Né? Se você não tem essa progressão, ele vai estagnar e não vai evoluir além daquilo. Tá? Então, precisa aumentar o desafio progressivamente. Certo? Acho que a gente podia começar a mostrar, então. Primeiro a Érica vai demonstrar o protocolo. Ela vai sortear alguém da plateia ou vai escolher um voluntário? Tem algum voluntário para praticar os jogos? De preferência que nunca tenha praticado aí o eSports. Tá bom, então vamos lá. Primeiramente, coloca essa pulseirinha aí no pulso. Isso, para não jogar. Porque os jogos, eles têm as demandas motoras pertinentes às modalidades mesmo de esportes. Então, quando a gente for falar, por exemplo, do boliche, do boxe, se o paciente não tiver essa pulseirinha, não tiver acoplado, muitas vezes eles jogam o controle longe. Seja por motivação, né, de querer acertar, ou pode ser mesmo por fraqueza muscular. Então, para a segurança do equipamento e também da continuidade depois dos jogos, pede-se para colocar a pulseirinha, tá bom? Esse detalhe é importante. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver vários jogadores quebrando televisões, né, com o controle do Nintendo. Com o controle. Então, é importante fazer. O jogo, a gente colocava, então, um paciente sentado, sem o apoio dos braços. Os 2 pés você consegue apoiar ou está com problema no pé? Não, está tudo certo. E a gente pedia para que ele tentasse ficar com as costas apoiadas. Vai ter alguns jogos que, através da movimentação, pode ser que você faça uma inclinação mesmo para frente com jogos, mas que você não traga, por exemplo, o quadril, o bumbum mesmo para frente, tá certo? Que fique mesmo apoiado. Então, para a gente poder começar, você vai apertar o botãozinho A, e aí você vai tentar ir com a mãozinha até esse Wii menu. Vê se ele está pegando você. Isso. Cadê o controle, a barrinha? Aí, ó, você viu que já pegou mais ou menos a sua mão? Isso, tenta chegar até aí, ó. Vai no Wii menu. Isso. Aqui, mas ela testou comigo para lá. Aqui? Vocês dois têm que sair. Passar na sua frente. Pode apertar, isso, A. Pode voltar o Yes, isso, para voltar tudo. E aí, nós vamos conversar, então, no primeiro joguinho do menu. Acho que essa é uma desvantagem do Wii, né? Vai até essa ali o Wii mudança Sports. de fase não é muito rápida. Isso. Então, Por um lado, para os pacientes
que tem a síndrome pós-pólio, o protocolo ele preconizava que entre uma atividade e outra tivesse pelo menos o descanso de 2 minutos. Então, esse tempo, com certeza, da mudança, a gente já calculava. Mas, no protocolo mesmo, a gente calculava de relógio. Se o paciente depois pegava o aprendizado de como mudar o jogo, mesmo se não desse os 2 minutos, a gente aguardava para poder começar a nova etapa. Então, vamos ali no... Você colocou no Esportes, coloca no Starts aqui. Isso. E aí ele vai mostrar que tem que colocar a pulseirinha. Ele vai dando primeiro toda uma orientação para o jogador. Tá? E todos os jogos... A desvantagem do I acaba sendo essa. Toda vez que vai modificar, ele vai mudar e vai mostrar todas as orientações também. Tá? Acho que agora tem que apertar o botão. Aí, ó, ele pede para apertar o A e o B. O A é o da frente, o B é o botão de trás. E aí, nós temos, então, 5 jogos. Só que a gente não vai utilizar o beisebol. A gente utilizou o tênis, o boliche, o golfe e o boxe. Então, a gente vai começava sempre na ordem do tênis. Aperto o OK. Então, um jogador. E aí, pode ser aqui o jogador que já está... Vocês viram que dá para fazer até 4 pacientes simultaneamente nesse jogo, né? O que é interessante. Num estudo, a gente colocou 2 pacientes para jogarem simultaneamente. E aí saiu uma disputa... Bacana, o engajamento deles até aumentou. Aumenta. Aí aperto o A, isso. E aí também o A e o B, isso. E aí o protocolo, o tempo, pode ser o single game, ali o primeiro, tá? O protocolo, ele acabava, em cada jogo, ao tempo mesmo que o jogo acabava sendo realizado, que vai ser em torno, mais ou menos, de 2 a 3 minutos. E aí, o protocolo, para poder dar o tempo dos 50 minutos, sendo que a gente tinha 4 jogos e tem esse período de descanso entre uma terapia e outra, então, a gente acabava jogando por tempo também, no máximo 10 minutos. Tá? Então, aperto Start. E aí vai começar. Então, os movimentos que são feitos são movimentos mesmo próprio do jogo. Então, vai ter o saque. Então, ele vai estar mostrando quando que é a sua vez. Então, sempre você vai estar aqui na tela, na parte de cima. Isso. E o outro é o oponente. Então, aí você vai apertar o A. Isso. E aí você vai fazer o movimento. Então, olha, quando você apertar o A, você vai ver que a bolinha vai subir e aí você pode fazer o movimento. E aí já vai começar o jogo. Quando você verificar que vai ter o quê? O outro oponente, ele vai retornar a bolinha, você pode ir fazendo o movimento do corpo e apertando também o A. E fazendo o movimento ao controle, o movimento do corpo e do controle. Então, é como se você estivesse jogando mesmo a modalidade esportiva, tá bom? Pode ir. Isso. E aí vai voltar. Opa. Você nunca jogou? Não. Novamente. Isso. Ótimo. Bom. Opa. E aí, só para também uma outra instrução, tem 2 jogadores. Os 2 bonequinhos são você. Então, mesmo quando você for movimentando, tenta movimentar na direção da bolinha, que tanto o jogador da frente quanto o jogador de trás vai pegar o seu movimento. Tá bom? De novo. Oh, deu. Isso. Ótimo. Aê! Isso mesmo. Tem uma coisa, conforme a pessoa vai aprendendo, no final ela joga só com o punho. Então é importante o fisioterapeuta corrigir o movimento e exigir
o movimento completo. Na primeira sessão, como foi falado, era uma sessão de aprendizado. Posteriormente, durante o jogo, a gente vai corrigindo a movimentação mesmo do paciente. Como que ele está fazendo, auxiliando até, muitas vezes, ele na questão da movimentação, falando, vai, levanta agora o braço, está vindo a bolinha, a gente pode tentar dar uma instrução, porque a movimentação vai ser dele. A gente só está sendo um motivador, tá certo? A professora Maria Elisa, que foi minha orientadora, ela fez um estudo comparando o efeito da presença do fisioterapeuta na reabilitação utilizando videogame, né? Então, ela comparou 2 protocolos com videogame, os 2 iguais, só que um fisioterapeuta só ligava o jogo e deixava o paciente sozinho, não dava nenhum tipo de instrução verbal, não corrigia o movimento, simplesmente o paciente jogava, né? E no outro grupo, o fisioterapeuta estava atuante, então corrigindo a postura, pegando na mão do paciente, mostrando o jogo, né? Os jogos de equilíbrio, o terapeuta corrigindo também a postura, direcionando o movimento do quadril. Então, o manuseio era incorporado no treinamento, né? E ela percebeu que a participação do fisioterapeuta tem um efeito muito grande no resultado, tá? Então, claro, tem alguns estudos mostrando que o paciente que joga sozinho em casa, ele melhora também, assim como o grupo dela que não tinha a presença do fisioterapeuta melhorou. Só que a melhora do grupo no qual o fisioterapeuta atuou teve uma melhora superior do que no outro grupo sem a participação do fisioterapeuta. Isso, Maria Elisa Piemonte. Você se lembra se teve algum protocolo para medir o nível de mediação do fisioterapeuta? Ou não? Simplesmente não. só... Ela tinha o protocolo lá e, assim, o fisioterapeuta só fazia, né? fazia tudo isso que eu falei, né? Mas não tinha nada controlado. Porque é bem uma intervenção cognitiva, né? Também. Sim. Então tem um do incentivo verbal. fisioterapeuta. Vamos lá, Isso, você vai então. conseguir, Isso, então. você vai conseguir aumentar a pontuação. Além né? de e você manter mostra a estratégia instrução, do movimento né? Que às adequado. vezes o paciente não consegue aprender. Ele aprende mais depressa, né? Também Sim. a Tem usar todo esse feedback o mecanismo. e direcionamento do fisioterapeuta verdade. que interfere de maneira positiva também. É verdade. Que é o que a gente defende, né? A gente não defende o uso indiscriminado pelo paciente. Né? Claro que isso pode complementar a fisioterapia em casa, se o paciente tem segurança para jogar, você avaliou, ele está seguro, não tem risco de cair. Então, ele pode complementar em casa, nada impede. Mas na fisioterapia, acho que a atuação do fisioterapeuta é fundamental. Fundamental. Né? Assim como você usa uma bola, você não vai deixar o paciente sentado na bola fazendo exercício sozinho, né? Então, você está todo momento corrigindo, dando comando, né? Orientando, direcionando o movimento. Então, todo esse manuseio é importante. E tem um efeito. Eu já estava dando umas orientações aqui para o paciente. Então, assim, nesse jogo, para poder iniciar o jogo, ele tem que apertar o botão A e B. E aí, quando ele aperta o botão A e B, o bonequinho vai até a risca. E aí, depois, ele faz o movimento do balanço do braço até soltar a bola. E aí, para soltar a bola, ele tem que soltar os 2 botões. E aí, a bola acaba caminhando. A movimentação do braço para a direita, para a esquerda, também influencia. Então, se ele for mais para a direita ou mais para a esquerda, não mirar o alvo, que é acertar os pinos, vai cair na canaleta a bola. E outro recurso também que acaba tendo é a questão tem umas setinhas que quando tem um pino, por exemplo, derrubou todos os pinos, só sobrou um. Então, a gente pode direcionar e aí o paciente só faz o movimento. Tá? Tem um estudo com idosos em que eles começaram a treinar sentados, né? Idoso já caidor, com alteração de equilíbrio, então começou a jogar sentado. À medida que eles foram melhorando, passaram para a postura em pé.
Então, a postura em pé é muito mais desafiadora para o equilíbrio, porque exige, além do movimento do membro superior, né, a transferência de peso de um membro para o outro. Claro que a pessoa pode fazer assim, né? Mas o fisioterapeuta vai direcionar o movimento correto para que o jogo também seja estimulador para o equilíbrio, né? Uma das preocupações que a gente tem que ter com o equipamento é com relação à questão das pilhas, porque também vai influenciar na velocidade. E aí, se as pilhas estiverem gastas, a velocidade da bolinha ela vai ser menor. E aí vai parecer que o paciente que não está conseguindo jogar. Então, uma preocupação sempre é de estar observando se essa pilha está com a durabilidade mesmo correta, porque, dependendo da quantidade que você usa mesmo o equipamento, ela gasta facilmente. Tá? Olha, ele já está começando a pegar o jeito. Ele acabou mesmo direcionando já para onde que ele gostaria que fosse, para poder atingir os 2 pinos. Tá? De demanda motora que esse jogo acaba mesmo mostrando, então esse paciente ele faz bastante a questão da flexão e extensão de cotovelo, ele faz flexão e extensão mesmo de ombro, e o punho, como o professor acabou mesmo falando, quando ele acaba tendo o efeito aprendizado, então ele acaba depois movimentando bastante. Tá? Pode mudar, pode apertar o menu, que tem aí uma casinha, isso, pode colocar ali no menu. Então, cada jogo, a gente contava o período mais ou menos de 10 minutos. Tá? Tem um estudo também que analisou o consumo energético do boxe, que é o jogo que ele vai treinar também, né? Não. E aí, com é o Mi Menu. ergoespirometria, e verificou Sim. que os pacientes conseguiam chegar num nível moderado de intensidade de treinamento, e que o treinamento promoveu efeito cardiorrespiratório no paciente também, né? Então, o boxe, vocês vão ver, tem uma demanda motora maior, de movimentos alternados, repetitivos, e aí você pode usar com esse outro objetivo também, não só da função do membro superior, ou do controle postural, mas também para obter uma melhora no condicionamento cardiorrespiratório, né? De descanso, entendeu? Ele mostra tudo de novo, mas era o tempo que a gente precisava desse descanso de terapia. Então, ele vai mostrar que tem que colocar novamente a pulseirinha, aí ele vai mostrar a questão do A e do B, ele vai mostrar tudo de novo. Tá, o A e o B. Ô, Érica, eu acho que vai dar para jogar uma vez só a cada jogo, pelo tempo. E aí agora a gente vai, então, no golfe, isso. Isso. Ok. Teve um workshop que eu convidei um paciente com doença de Parkinson, Vamos colocar aqui no beginner. que já tinha finalizado o protocolo, né? E na sala tinham vários alunos que nunca tinham jogado. Aí eu fiz um desafio. E o paciente chegou lá, né, com a postura flexionada, os passos curtinhos, a velocidade da marcha lenta, né? E aí eu chamei um aluno da plateia para competir no jogo de equilíbrio com o paciente. Eu sabia que o paciente era bom, né? E o paciente deu uma surra no aluno, porque ele nunca tinha jogado, né? E foi bem divertido, porque se você olha para o paciente com toda aquela limitação, você não imagina que ele vai ter o desempenho que ele teve, né? Então, foi bem bacana. Tinha paciente que chegava no final do jogo, a pontuação máxima em alguns jogos, né? Pode fazer com uma mão só. Mas no começo do estudo a gente não tinha a mínima ideia se eles iam ou não melhorar o desempenho. É por causa da característica dos pacientes dela, que ela tinha pacientes que eram cadeirantes, né? Então não tinha como fazer o treinamento em pé. Mas se o paciente tem a capacidade de permanecer em pé, tem o equilíbrio razoável, claro que tem que colocar em pé, sim. Inclusive, a gente fez um estudo com pacientes com doença de Parkinson. A gente pegou o balance board, não sei se está por aí, aquele ali, e colocou em cima do mini trampolim. Colocamos colchonetes em cima. Tá? Colocamos a bola em cima do balance board para desafiar ainda mais o equilíbrio do paciente.
né? Claro que o risco de quedas é muito maior, então você tem que... A gente colocava o andador na frente, o fisioterapeuta atrás, né? Cercando ali, protegendo o paciente, porque realmente eles perdiam o equilíbrio com frequência. Mas, para treinar equilíbrio, você tem que levar o paciente ao limite do controle, né? E garantindo a segurança. O paciente não pode, obviamente, cair durante a intervenção, mas o treino tem que ser desafiador. Participei de uma banca também de doutorado, em que as pessoas usaram o Nintendo Wii Fit, com a plataforma, e um colete com adição de peso. Então, a progressão, além do grau de dificuldade dos jogos, eles tinham um protocolo que ia aumentando a carga, né? De acordo com o peso corporal do paciente, eles iam adicionando a carga e viram um efeito em pacientes com fragilidade, e alguns tinham sarcopenia, e eles melhoraram também força muscular, além de melhorar o controle postural, né? Então, é um outro recurso que a gente pode fazer. Ah, você não tem o colete, mas você tem tornozeleira, né? Você pode ir adaptando. E hoje o que a gente vê para controle postural, a melhor intervenção é a multimodal, né? Você não precisa ficar só com videogame, você pode combinar videogame com a fisioterapia convencional, né? Então, aqui a gente isolou o protocolo, né, o videogame da fisioterapia convencional, porque a gente queria realmente ver o efeito puro do videogame. Mas, na prática clínica, é interessante que a gente crie um protocolo que combine tanto a fisioterapia convencional quanto os jogos de videogame. Em comparação com os outros jogos, eu acho esse mais difícil. Porque você tem que alcançar o alvo, tem a questão da força. Que é o do lado direito e esquerdo. Mas é porque você está jogando com a bonequinha, que provavelmente, na hora que foi colocado as características, foi colocado tudo do lado direito. Então, é por isso que ele está tendo essa dificuldade, porque você consegue colocar qual jogo, se você vai jogar com o direito, com o esquerdo, ou você já pode já pré-determinar. Então, esses jogos, esse protocolo, Tá perto. lembrando, né, foi para pacientes com síndrome pós-pólio. A recomendação sobre a intervenção para pacientes com síndrome pós-pólio é que se evite a fadiga, tá? Então, a intervenção tem que ser de leve a moderada, não pode ser uma intensidade muito alta. Por isso que a gente, já que esses outros estudos tinham mostrado, né, que esses jogos tinham essa intensidade leve a moderada, a gente acabou optando por esse recurso, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Tem jogos que conseguem chegar no nível de intensidade alta. Por exemplo, o box do Kinect. O estudo mostrou isso. Então, já para essa população que não pode ter fadiga, não seria um jogo recomendado, porque poderia agravar, inclusive, a fraqueza e a fadiga. Oi? Não vendem mais, não está mais fabricado. Tem um novo Nintendo, que eu esqueci o nome agora, o novo console. Nintendo Wii, não. Esse novo console é bem interessante, viu? Como que é o nome? Eu não vi. Esse eu não vi. Oi? Switch, acho que é Nintendo Switch. Nintendo Switch. E eles criaram um arco, não sei se alguém já viu, um arco que tem 2 acelerômetros. Você pode fazer o jogo pressionando o arco e fazendo movimentos com o arco. Então, tem vários jogos lá. Você pressiona, faz movimentos com o membro superior, faz agachamento, tem um jogo lá que você fica segurando o arco, aperta o arco, faz agachamento, e aí o seu avatar vai mostrando o movimento do agachamento. Se você agacha pouco, ele muda a cor, né? Vai ficando mais vermelho de acordo com a amplitude do movimento, então tem esse feedback visual. E tem vários exercícios lá utilizando esse arco. Então, um novo recurso que a Nintendo está lançando especificamente para exercício. Não para pacientes, mas para qualquer pessoa, mas a gente pode também, como nós fizemos com esses videogames comerciais, começar a utilizar na fisioterapia, né? Que é bem legal, hein?
Dos jogos agora, o que eu acho mais legal é esse, que é o box. E aí os pacientes também, no questionário que a gente aplicou de qual jogo que eles gostavam mais, acabou eles falando que gostava mais do box. O Kinect tem jogos de dança. Alguém aqui já usou? Kinect com dança? É super cansativo. Não dou conta de jeito nenhum. Né? Então tem uma demanda metabólica alta ali. Oi. Não dou conta, não. Várias atividades sobre a aventura mesmo. Tinha um exercício que eu fazia muito, que eu ficava num tronco e você tinha que se equilibrar para cair num riacho. Então, o equilíbrio lá eu fazia muito, era muito bom. No Kinect a gente usou Kinect Adventures. Aí tem então vários. é esse. Não sei se foi esse jogo que você usou. Mas tem muita demanda. Inclusive tem jogo que estimula o salto. Né? E isso pode ser um problema. Nós tivemos 2 pacientes com Parkinson que tiveram que interromper a intervenção porque eles ficaram com dor lombar de tanto pular no jogo. Né? Então, e eles já tinham um histórico de dor lombar, não estavam com a dor agudizada no momento. E a gente imaginava até que poderia ajudar, né, a melhorar a estabilidade e tal. Mas eles acabaram exagerando na... Então, você acha que para pacientes com dores lombares não é recomendado muito o impacto? Então, eu acho que até dá para usar, desde que você direcione a intervenção para isso. Né? Então, a gente não fez, por exemplo, não ensinou o paciente a estabilizar o core, né? A gente não fez nenhuma preparação antes de iniciar a prática. Tá? Não teve essa atenção especial. Mas eu acho que pode sim. Inclusive, tem uma colega que usa na prática clínica para incontinência urinária. Né? Então, ela ensina a contrair o assoalho pélvico, core, e aí pede para a pessoa manter a contração enquanto ela joga videogame. Né? Então, nesse jogo, ele tem a questão da demanda motora da movimentação do membro superior, de flexão e extensão de cotovelo, de ombro. E ele tem bastante a questão da inclinação lateral do tronco. E aí, até como o Rodrigo estava mesmo mostrando, ele faz a movimentação só do braço. E a gente não deixava isso o paciente fazer. Falava que tinha que movimentar também o corpo. Nós tínhamos uma paciente que ela tinha muita dificuldade de dedos na flexão. E ela acabava tendo essa questão dessa dificuldade de apertar. E aí, algumas vezes, a gente passava fita crepe no dedo, nesse jogo. E aí, onde ela conseguia, ela não tinha que fazer o movimento do dedo, então ela fazia o movimento mesmo do membro superior. Então, é uma forma que a gente consegue adaptar para esses pacientes que acabam tendo uma dificuldade. Então, tem um estudo com AVC, agora você me lembrou, em que eles colocaram o controle na órtese do paciente. Né? Então, colocava a órtese, fixava o controle e o paciente jogava com o membro superior parético com o controle fixado. Né? São adaptações que a gente vai fazendo na prática. Sim. O que o mais importante é levar para a prática clínica, né? Aqueles pacientes que não conseguem fazer, a gente conseguir mostrar para ele que é capaz de jogar. Ah, legal. Então, tá joia. Legal. Você já está quase matando ele. Tem uma empresa, você falou de dor lombar, agora eu lembrei. Chama-se Rocoma, a empresa, uma empresa, se não me engano, é alemã. E eles desenvolveram um acelerômetro com um giroscópio, você fixa na coluna lombar, e o paciente joga o jogo fazendo movimentos na lombar. Né? Então, ele aprende a fazer a retroversão, a antiversão, as inclinações, as rotações. Então, é bem interessante. Porque tem gente que tem dificuldade para realizar os movimentos lombopélvicos, né? E o jogo, com esse feedback visual, acaba facilitando. Acho que tem que terminar, né? Acho que já deu, né? A gente Pra tem mais poder uns ir pro minutinhos, próximo. a Jéssica Obrigada, vai fazer um milagre viu? de mostrar. Muito obrigada, Rodrigo. A Érica tinha convidado um paciente com síndrome de pós-polio, mas infelizmente ele acabou declinando o convite na última hora e ela não conseguiu convidar uma outra pessoa, tá? Mas a ideia
era mostrar justamente as dificuldades que o paciente tem, né? E como orientar o paciente a interagir com o jogo. E uma das queixas, e o motivo dele não ter vindo foi por conta da fadiga muscular. Que ele falou que ele acordou com muita fadiga. Pessoal, então esse é o meu protocolo do mestrado. O pacote de jogos comerciais foi o Kinect Adventures, que até ela comentou aqui, que tinha um que é uma boia numa corredeira, vocês verão aqui. E desse pacote de jogos, nós utilizamos os jogos Vazamento, Corredeiras, Cume dos Reflexos e Bolha Espacial. No protocolo, o idoso ele jogava 5 vezes cada jogo. Porém, devido ao tempo, nós vamos passar uma vez cada jogo. Tá? Então, nós convidamos um idoso, o seu Fernando, para demonstrarem para vocês que é possível um idoso jogar. Então, é uma prática bem realística. E ele vai começar jogando o jogo Vazamento, tá bom? Seu Fernando, se posiciona aqui em frente ao Kinect, isso. Chega para trás um pouquinho, mais um pouco. Esse equipamento ele tem que ter uma distância de 1,5 m a 3 metros, tá? Para o sensor captar. Então, com a sua mão, seu Fernando, o senhor vai selecionar o jogo Vazamento, ó, esse primeiro aqui. Deixa a sua mão até ficar azul. O objetivo do jogo é tampar o máximo de buracos possível. O indivíduo está no fundo do mar, num cubo de vidro, e os peixes irão furar. Então, o senhor pode tampar o buraco com a sua cabeça, com os braços, com as mãos, com o tronco, com as pernas, joelho e pé. Ou seja, movimento de todo o corpo. Tá? E quanto mais rápido o senhor tampar, maior a pontuação. Então, aperta lá o primeiro nível, que foi o nível que eu usei, lá vem Vazamento. E a gente sempre orientava a execução correta do movimento, porque, às vezes, eles ficam tão empolgados com o jogo que eles fazem uma compensação postural muito grande. Então, a gente sempre passava essa orientação postural. Coloca ignorar, por favor, porque a gente não vai trocar o avatar. E começou. Tá? O objetivo é tampar o máximo de buracos possível. Para trás um pouquinho. Seu Fernando é um idoso que ele não tem muita prática de videogame, ele já jogou umas 3, 4 vezes na vida dele, então ele não é treinado. Então, vocês estão vendo que tem o movimento de alcance, né? Movimentos de passos multidirecionais, o agachamento. Tudo isso desafia bastante o equilíbrio. Além disso, tem a questão da atenção, né? Ele precisa prestar atenção no cenário para observar qual peixinho vai bater em qual lugar, quais vazamentos estão acontecendo. Então, tem essa demanda cognitiva associada à motora. Para trás um pouquinho. Muita tomada de decisão, né? Ele é ali, é aqui, então ele tem muita associação dessas demandas. Tempo de reação também. Tempo de reação. Nós começamos um estudo com o Kinect e, no início, nós aplicamos uma bateria de testes neuropsicológicos, antes e depois da intervenção. Mas, no fim, a parceria acabou não dando certo e a pessoa que fazia, a neuropsicóloga, acabou abandonando o estudo no meio do caminho e a gente não conseguiu concluir. Mas a hipótese de que essas funções cognitivas melhorem com o treinamento também. Cabeça e os 2 braços. Quando a gente usa o MoCA, por exemplo, o MoCA não tem tempo de reação. Como é que você vai avaliar se teve ou não melhora no tempo de reação com um teste desse? Pontuação. Da primeira sessão até a última. Oi? Exatamente. Opa, legal. 5 vezes. Não, a gente anotava. Tem até jeito de dar o relatório. Só um pouquinho. Aí,
aparecem algumas fotos com algumas legendas engraçadas. Aqui eu deixei, mas no protocolo a gente não deixou, porque às vezes acabava o idoso dispersando com a foto, ficava todo empolgado. Então, ó, foi ouro. Palmas para o senhor Fernando. Então, esse é um jogo, como o professor falou, com várias demandas motoras, cognitivas, porém ele não tem muita demanda cardiorrespiratória, como vai ser o próximo que eu vou colocar para vocês. Tá? No protocolo, eu não tinha como fazer o que eu estou fazendo com ele hoje. Um mais leve, um mais moderado. No protocolo, às vezes, caía 2 moderados para alta e tinha que respeitar o tempo de intervalo, a gente sempre tinha o esteto, o esfigmo, o oxímetro, sempre monitorando o nosso paciente, porque vocês vão ver como ele vai ficar suado no próximo. Então, por favor, o senhor coloca sair da atividade. O próximo jogo, eu vou pedir para ele jogar o cume dos reflexos. Vai lá com a sua mão. O cume dos reflexos, ele vai estar em cima de uma plataforma, num trilho. E durante o caminho que ele vai percorrer, irão aparecer obstáculos, que ele tem que realizar movimento de deslocamento látero-lateral, movimentos de agachamento e movimentos de salto. E, além de tudo, nesse percurso, aparecerão moedas. Então, ele tem que pegar essas moedas também. Então, é muita demanda junta, né, para o paciente. Então, vou pedir para o senhor selecionar o saltador. E como o professor falou, é muito interessante ver os idosos, os indivíduos com doença de Parkinson. Que nem o professor contou, o indivíduo com doença de Parkinson, ele foi melhor que o jovem. Então, é o treino, né? Então, ó, o senhor vai ter que desviar dos obstáculos, através de movimento látero-lateral, de agachamento e de salto, tá? Lembrando que quando for desviar dos lados, leva as 2 pernas. Para começar, o senhor vai colocar os braços para frente e puxar para trás quando ficar verde. Pode, força, para trás. O braço, ó, o braço assim. Então, esse jogo, ele tem muita questão, ele tem algumas pistas, porque o obstáculo vermelho, o indivíduo ele tem que agachar. O obstáculo rosa, ele tem que deslocar lateral. O azul, ele tem que saltar. Isto. Para o senhor passar para a próxima etapa, salta. Na sessão, o tempo inteiro, nós fisioterapeutas assistindo o idoso. Atrás, do lado. Eu estou até aqui, mas o certo estaria estar lá, mas por uma questão da filmagem. Mas, então, é muito importante estar perto do idoso. O Kinect tem um probleminha, que quando você fica ao lado, ele reconhece o seu avatar. E aí ficam 2 avatares na tela, Para né? trás um pouquinho. Então, o que a gente faz é ficar escondido atrás do paciente. Assim, você não aparece como um avatar no jogo. Aqui, ó. Está aqui, ó. Só abrir para mim, por favor. Ali, ó, na cadeira. Isso. Para trás um pouquinho. Obrigada. Vou dar para ele. Já deu para ver aí a frequência respiratória dele Sim, acelerada. já está com rubor, aumentou a frequência respiratória, eu já pedi até a água para ele. Mas ele arrasou, né, gente? Então, como nós falamos, e vou repetir, é muito importante ensinar a execução do movimento. Porque, ó, ele fica tão empolgado em querer fazer a pontuação, em atingir o objetivo dele, que ele quase desequilibra e cai, né? Então, é importante deixar claro para o paciente, nosso objetivo aqui não é o ponto, não é a competição, e sim ganhar alguma coisa para o seu corpo, né? O senhor quer sentar um pouquinho para descansar? Ou vamos para um mais tranquilo? Ele tá todo ofegante, assim. E também foi realizado um estudo, né, com esses jogos, com pacientes com AVC,
e que mostrou que esse jogo, Cume dos Reflexos e o Corredeiras, eles apresentam demanda moderada para alta de intensidade. Tá? Então, são jogos mais intensos. Então, aqui eu vou ter a possibilidade de colocar um jogo mais tranquilo, ele vai para o próximo jogo, sair da atividade, que se chama Bolha Espacial. Isso. Esse bolha espacial ele tem muita demanda motora de membro superior e também muito deslocamento multidirecional. Seleciona para a gente o último. Ele está dentro de uma nave e bolhas irão sair da parede, do teto e do chão. O objetivo dele é estourar o máximo de bolhas possível. Tá? E essas bolhas, elas se deslocam no ambiente. Então, tem que ter muita noção de profundidade também. Acionar, por favor. Então, senhor Fernando, quando o senhor abrir e fechar o braço, o seu bonequinho vai lá no alto. Quando o senhor fechar o braço, o bonequinho vai para o chão. Lembrando que as bolhas se deslocam em todo o ambiente. Tudo bem? Ignorar. Para o senhor começar, abriu e fechou o braço. Não precisa pular, é só abrir e fechar. Quando abre e fecha, ele vai até o teto. Não tem salto nesse. Então, esse interessante, ó, que ele sinaliza onde a bolha sai. Então, ó, fica branco de onde a bolha vai sair. Mas se o nosso objetivo for cognição, a gente não vai sinalizar isso para o nosso paciente, né? Depende do objetivo da sessão. Mas tinham pacientes que começavam a falar, Jéssica, fica branco a bolha? Jéssica, a bolha está ficando branco, a parede e a bolha está saindo. Então, eles vão pegando esses segredinhos também. Então, como nós falamos, dá para associar caneleira, halter, né? Incrementar a terapia de várias formas. Realizar o jogo numa base instável, em cima de um colchonete. Para aumentar a dificuldade. Se você for comprar, esperar lançar o novo. Você já comprou. E assim, é muito gostoso. A gente vê a pessoa jogar, depois que a gente joga, é empolgante, sabe? E você está fazendo um movimento, né, que é o desafio para muita gente fazer um exercício, se movimentar, como o palestrante falou, e aqui a gente movimenta sem a gente ver. O Léo adora dançar. Tem jogo de criança, de dança para criança. Aí, poxa, fica cansado. Ele é mais dinâmico, né? Olha que legal. Que bacana. Olha só. Muito legal. Muito bem. Essas fotos a gente consegue salvar, se quiser, tá? Então, foi super bem de novo. Foi um jogo mais tranquilo, né? Aí agora, deixei o Corredeiras, que é o que é um dos mais intensos, para o final. O senhor quer tomar uma água? Tudo bem? Então, tá. Então, sair da atividade, por favor. O jogo Corredeiras, ele está em cima de um bote num rio. O objetivo dele é pegar moedas com a letra A e desviar dos obstáculos. Para ele pegar essas moedas, ele pode se deslocar em todo o espaço, pode saltar e levantar membros superiores. Tá? Então, o senhor pode deslocar em todo o espaço, saltar e levantar os braços. Lembrando que o senhor também tem que desviar dos obstáculos. Riacho sinuoso.
No nosso protocolo, nós utilizamos a dificuldade 1, toda a sessão. Ignorar. Faz tchau. Aí, sua mão apareceu ali. Vai. Para o senhor começar, dá um pulo. Isso. Esse Paulo, dá medo, né? Esse é um jogo bem rico em demanda cognitivo-sensório-motora, porque envolve muito a parte sensorial também, porque ele desloca a cabeça, a visão, muito estímulo visual. Então, é um jogo bem completo assim de demandas. Tem esse fluxo óptico também, né? Que o barco está em movimento. Sim. E a água também se deslocando. No entanto, que às vezes alguns pacientes relatam tontura nesse jogo. Muito bem, terminou com chave de ouro, né? Tá cansado, ó. Então, assim, é muito rico, né, esse pacote Kinect Adventures. E fora a questão motivacional, porque ele, o senhor Fernando, participa de algumas aulas que às vezes eu ministro de realidade virtual, e eu vou contar para vocês um segredo, que agora não é mais, ele é meu pai. Olha só, participando da minha profissão, né? Então, ele comenta comigo, nossa, eu fiquei empolgado, porque eu consegui. E as pessoas perceberam que eu consegui. Então, essa parte, não só para o idoso, mas como para todos nós, a gente vê que o nosso corpo responde, é muito legal, mas isso para o idoso mais ainda, né? Faz parte do processo. O senhor quer falar alguma coisa? Sem dúvida alguma que os jogos trazem assim, uma motivação muito grande. Tanto pelo próprio jogo em si, que você se autoestima, porque é capaz de ao menos jogar, e depois as circunstâncias que envolvem o jogo. Muito bom, muito recomendável, podem aconselhar. Pessoal, então, acho que é isso, né? A gente queria quebrar o gelo mesmo, mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que é possível aplicar na prática clínica. Existem vários outros jogos, com várias outras demandas. E aí a dica é você avaliar o seu paciente, identificar a necessidade dele e escolher um jogo que vai estimular especificamente aquela função. Tá? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Ficamos sempre à disposição. Você falou no começo da sua apresentação que teve uma idosa que queria jogar em casa, mas não pôde. Não pôde, assim, o filho dela acompanhou para ela poder jogar. Vocês já estão pensando numa possibilidade de levar esse jogo até os idosos dentro da casa deles, sem o acompanhamento sem a supervisão de um profissional ou até mesmo dos seus filhos?
Então, o jogo em si, ele é bem desafiador. Como vocês podem perceber, o risco de quedas, de um desequilíbrio, ele é muito alto no jogo. Então, nesse caso, o filho era da área da saúde, era um conhecido. Eu conversei sobre a avaliação ambiental também da sala que ela ia jogar, porque se joga em cima de um tapete, tropeça. E aí eu falei, não, tudo bem, você se responsabiliza. Mas, assim, a gente vê estudos que já atestam no domicílio. Porém, ainda temos um certo receio de falar, Jéssica, pode falar que eu prescrevi o jogo para o domicílio. E se ele cai? Ah, mas a fisioterapeuta falou. Então, eu acho assim, que nós precisamos de testar mais no domicílio, conhecer o nosso paciente, ver o nível de cognição, escolaridade daquele paciente, porque eles não têm a noção, às vezes, que eles estão em risco. Então, eu acho que é necessário ainda a presença de um profissional, para a gente ter mais segurança para prescrever para um domicílio. O meu foco era você transformar a plataforma com essa dificuldade, que é o que você está passando para a gente, numa plataforma até um pouco mais simples, mais leve, para que ele possa praticar em casa. Porque a gente sabe que uma prática na semana, ou 2 práticas na semana, você evolui, mas não se você conseguir praticar todos os dias. Existem jogos mais simples, principalmente para a parte cognitiva, não envolve tanto a parte motora. E esses jogos eles já são orientados para casa, muitos idosos eles realizam. Então, eu acho assim, para a gente orientar para o domicílio, pegar jogos com demandas mais simples, com menos risco, e orientar todo o ambiente que aquele indivíduo vai jogar. Mas, agora, passar um jogo corredeiras para ele jogar no domicílio, eu acho que tem grande risco. Tem os jogos de yoga, por exemplo, com o balance board. Tem um jogo que simplesmente você fica em pé em cima da plataforma e aí tem um ponto vermelho que aparece na tela mostrando as oscilações do seu centro de pressão e aí tem uma área amarela e que você tem que manter o ponto vermelho dentro dessa área amarela. Se você se movimentar muito, o ponto vermelho vai sair dessa área amarela, né? Então, é um jogo muito simples que estimula o controle do equilíbrio semiestático, né? E com um mínimo de risco da pessoa cair, porque se ela consegue permanecer em pé, né? E ainda o jogo com aquele feedback vai ajudar ainda mais na estabilidade dele. E assim tem outras posturas da yoga que não são tão desafiadoras para o equilíbrio. Acho que basta você escolher qual jogo seria menos arriscado de ser praticado em domicílio sem a supervisão. Mais perguntas? Então, em nome da Universidade Presbiteriana Mackenzie, gostaríamos de agradecer a presença do professor Dr. José Eduardo Pompeu e sua equipe. Parabéns. E para encerrar, em nome da organização, da Comissão Organizadora e Científica, do 3º Simpósio Internacional de Tecnologia e Recuperação Funcional, gostaríamos de agradecer a presença de todos. Esperamos vê-los em breve. Obrigada.